Saiu o episódio final de Miss Marvel, vamos falar dessa temporada inteira, mas começar analisando os detalhes desse episódio, porque esse vídeo era pra ser um baita de um desabafo, viu? Só que eu acabei achando o coração de Miss Marvel. E claro, tem mutantes e Homem-Aranha no meio. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio final de Miss Marvel para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. No fim desse vídeo eu também vou falar o que eu achei da temporada como um todo, tá? Mas vamos começar analisando esse episódio. E claro, vamos chegar lá na parte dos mutantes também, tá? O episódio começa com a controle de danos no Circle Q, a loja onde o Bruno morava, e que foi destruída pelo drone no fim do episódio anterior. E a agente comenta que é isso que acontece quando as pessoas erradas ganham poderes. Logo depois ela completa dizendo que são crianças, mas considerando a falta de respeito com a qual ela trata as pessoas na mesquita, essa é uma pista que o episódio está dando pra gente de que ela é uma mulher preconceituosa e por isso ela agiu como agiu, sendo a vilã da temporada aí. Dessa forma, a agência controle de danos em si não é pintada como a vilã diretamente ainda, nem o agente Cleary. Essa agente especificamente é a vilã por causa do seu preconceito. Devido à revelação de que a Kamala seria uma mutante e o possível desenvolvimento de mutantes e a aparição dos X-Men em breve aí no UCM, vem surgindo umas teorias de que a controle de danos possa se transformar numa agência contra os mutantes no UCM, o que seria bem interessante e faria bastante sentido considerando o comportamento deles aqui nessa série. Mas a gente vai ter que esperar para ver, né? Em imagens de cima de Manhattan, lembrando que a série se passa em Nova Jersey, que é do lado de Manhattan, nós vemos ali a Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade que está sem o escudo do Capitão América, indicando que a série se passa antes de Homem-Aranha Sem Volta para Casa ou depois do filme. E se foi depois de Sem Volta para Casa, significa que não tentaram botar o escudo do Capitão América na estátua de novo. E daí desfizeram os andaimes todos e desistiram do projeto. A não ser que a produção de Miss Marvel esqueceu desse detalhe cronológico aí no UCM, hein? Qual das opções você acha que é mais provável? Já comenta aí e aproveita e se inscreve também no canal, pô, pra me dar uma força, não custa nada e você me ajuda pra caramba com isso. Já se inscreveu? Muito obrigado, vamos continuar. E grande abraço pra você que já faz parte da família Loki, hein? A família da Kamala inteira sabe do segredo dela, e eles levam tudo de forma surpreendentemente natural, né? Eu achei isso aí meio estranho, mas ao mesmo tempo é condizente com o arco da personagem. Ela vivia desconectada com a família e com as próprias raízes, e agora finalmente ela se encontrou, não só como heroína, mas como alguém compreendida na família Khan. E essa integração com a família vai desde a mãe agora confiar nela, fazer o traje para ela, até os membros da família aparecendo na escola no confronto final e o pai dela tendo aquela conversa no fim do episódio que vai dar origem ao nome dela, mas a gente chega lá ainda. Kamala encontra Bruno e Kamran depois deles saírem da mesquita. A Nakia provavelmente avisou a Kamala que eles passaram por lá. Eu devo confessar que eu ainda tinha uma leve implicância com esses novos poderes da Kamala aí, viu? Porque assim, nenhum problema os poderes dela no UCM serem roxinhos, serem brilhosos, nada disso. Se ela só criasse mãozonas, pezões, alongasse o corpo, como ela fez nesse episódio, pô, seria perfeito, seria condizente com os quadrinhos. Porém, ela criar essas plataformas aí simplesmente me parecia diferente do material original por nenhum motivo. Só que ver esses poderes em ação nessa sequência aqui pela cidade foi bem legal.
ela realmente fica parecendo um personagem num jogo de videogame aqui. E nas HQs da Miss Marvel com a Kamala Khan, rolam várias referências a videogames. Então não tem como negar que isso conversa diretamente com a essência da personagem. E cá entre nós, né, nos quadrinhos roda e vira mudam os poderes dos super-heróis, né? Esses dias deram um poder novo ao Homem-Aranha, deram um poder novo ao Wolverine. Por que que numa adaptação para o audiovisual seria inaceitável adicionar um superpoder novo? Eu acho que eu tenho que parar de ser chato, é isso mesmo. E mais, né, nas HQs ela também encolhe e pode mudar um pouco a aparência. Então ter esses poderes extras de criar barreiras e criar plataformas é uma forma de equilibrar os poderes da Kamala do UCM com os poderes da Kamala das HQs também. Fica mais fácil pra mim de aceitar assim. Kamran tá com dor de barriga por causa dos poderes, mas fica muito evidente no episódio que essa dor de barriga aí é inconsistente. Ela só aparece quando a história quer, porque vez ou outra a gente vê o Kamran andando de boa e ali no final ele tá como se nada tivesse acontecido. Cadê a dor de barriga? Passou. A única desculpa é: precisavam que o Kamran ficasse com o Bruno. E se o Kamran tivesse 100% de boa com seus poderes, ele sairia fugindo sozinho. Foi isso, inclusive, que ele sugeriu quando a controle de danos apareceu na escola. Que todos fossem embora e deixassem ele para trás. Porque ele estaria de boa, ele se cuidava. Nesse momento, aliás, a dor de barriga tinha aliviado. E outra, a controle de danos achou eles ali na escola como? O Bruno perguntou, mas o Kamran respondeu, não importa. O que importa nessa série, né? Logo a gente vai descobrir. Nesse momento aí, todos decidem resistir a controle de danos e ajudar o Kamran a fugir. Mesmo sem conhecer ele. Incluindo a Zoe, que coincidentemente estava por ali. Mas tudo bem, sem problemas. Porque isso até acabou sendo bem legal. Isso mostrou os membros ali da comunidade cuidando de um dos seus. E aqueles que estavam ali também estavam fazendo aquilo pela Kamala. Muito mais pela Kamala do que pelo Kamran. E respeito a Zoe, viu? Subiu no conceito aí, tinha deduzido que era a Kamala, a luz da noite, mas não entregou a identidade dela, então ó, julguei ela mal nos primeiros episódios. Na concepção dos planos temos um pouquinho de animação, mas não tanto quanto no início da série. É uma mudança bem grande na linguagem da série, né? É uma coisa que a gente vem comentando aqui nos vídeos desmontando os episódios. Porém, outra coisa que eu já comentei anteriormente também se concretiza aqui. Essas animações constantes não aparecem mais na tela porque Kamala não precisa mais imaginar tanto. Não precisa mais ser fã de heróis ou postar vídeos na internet, porque ela vai estar ocupada demais sendo uma heroína. Isso, de certa forma, completa um arco prometido lá no fim do episódio 1, quando Kamala é confrontada pela mãe. E Maniba diz que queria que Kamala se focasse nas suas notas, na sua família e na sua história. Tirando a questão das notas, a Kamala acabou fazendo isso mesmo. E nesse episódio final a gente vê uma Kamala totalmente consciente da própria história e da própria família. Controle de danos aí tá usando equipamentos que nós veremos sendo usados na série da Mulher Hulk também. Inclusive, um dos equipamentos que aparecem é provavelmente uma adaptação de um equipamento que foi usado pelo exército no filme O Incrível Hulk, lá de 2008. A Zoe posta um TikTok e é impressionante o demográfico que ela atinge, hein? O marmanjo na academia vê o TikTok dela, o tio da barraca de comida vê imediatamente, tipo, tem a notificação ativada ali. A tia fofoqueira do bairro também vê. É gente que você nem imagina que usa TikTok, recebeu a notificação do TikTok dela. Ela tem mais alcance que o Jornal Nacional no UCM, é impressionante. E a galerinha dentro da escola vai despistando a controle de danos de forma bem bobinha, pra falar a verdade. Até porque os agentes da controle de danos são piores de mira que os Stormtroopers de Star Wars. O ápice que eu acho dessas perseguições, que pelo menos me tirou uma baita gargalhada, foi o Bruno chamando o pessoal da controle de danos pra dançar. Do nada. Saiu assim, vem cá... Pô, improvisou uma dancinha assim.
e brota meia dúzia de marmanjo agredindo o moleque. O cara se entregou e nem filmou pro TikTok, pô. De repente virava um hit viral. Mas eu acho que é justificado, porque talvez ele tenha se entregado de desgosto por ter flagrado a Kamala e o Kamran quase se beijando ali. Isso enquanto o clima romântico que existia entre ela e ele, o Bruno, na série, lá nos primeiros episódios, nunca mais foi mencionado. Quase como se quem escreveu os primeiros episódios tivesse tido amnésia, e daí escreveu os episódios seguintes sem reler o que tinha estabelecido. Quando descobre que a mãe morreu, o Kamran fica pistolaço e decide encarar a controle de danos. Nós não recebemos nenhum motivo para isso, ele só quis extravasar mesmo. Mas não foi capaz o suficiente, o que obrigou a Kamala a sair e encarar toda a força da controle de danos de uma vez. Caso contrário, né, o episódio acabaria sem nenhum confronto final, já que seria só o Kamran fugir da escola. Então a explicação tá dada. Kamran só ficou pistolaço e decidiu bater em todo mundo porque o episódio precisava de um confronto final. Mas o resultado disso foi bacana, porque a Kamala usando os poderes, falando até gigantando, antes de crescer e quebrar as coisas, nossa! Realmente foi um ápice aí, missão concluída. Acho que além dos poderes, eles conseguiram mostrar a que a Kamala veio nesse final, a meu ver. É uma heroína adorada pela sua comunidade, com um coração gigante, preocupada em proteger todo mundo, mesmo aqueles que a consideram inimiga, como o Sheik falou anteriormente no episódio, né? Ser tratado como inimigo de alguém não te dá o direito de tratar alguém como seu inimigo. Olha que mensagem, né? Isso aí, amigos, é uma frase tipo grandes poderes vêm grandes responsabilidades, só que da Kamala Khan, né? E outra pérola de sabedoria aqui, dessa vez dita pela Kamala pro Kamran, foi: não existe o normal, só existe a gente. E o que a gente faz com o que recebe. Uma baita mensagem para, tipo, aceitar quem nós somos e fazer o melhor com isso. É muito poderoso isso também. É uma pena que esse tipo de mensagem maravilhosa é seguida por umas soluções de roteiro bizonhas, tipo Kamala dar um soco e abrir um túnel até o porto, onde o Kamran pode encontrar o contato dos adagas vermelhas que vai levar ele para fora do país. Porque, pô, aparentemente o novo poder da Kamala é ser a maior escavadora do metrô de Nova York. Inacreditável, né? Como é que ela deu um soco no chão e abriu um túnel perfeito? O cara entrou no túnel e foi embora, assim. Gente, daí é sucesso, né? A comunidade vem, protege a Kamala numa cena muito bonita que remete a um final de Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire, onde os moradores de Nova York protegem o Homem-Aranha contra o Duende Verde. E daí depois vemos uma série de TikToks de pessoas reagindo à ação da nova heroína da região. Realmente todo mundo em Nova Jersey usa TikTok mesmo, hein? Até o ladrãozinho de tênis do episódio 2 apareceu ali, aquele que disse que a comida favorita dele era pizza com sorvete. Comida essa que o Sheik anunciou que ia ter na celebração da nova super-heroína deles, hein? Dessa vez Kamala olha no espelho, mas não se sente estranha, como com a fantasia no episódio 1. Porque esse traje é dela própria, refletindo sua própria cultura e a sua personalidade. Na conversa com o pai no telhado, Kamala ouve a frase crucial da heroína nas HQs: quem salva uma vida, salva o mundo. Essa frase é tirada do Talmud, uma compilação de leis e tradições judaicas, que é a frase guia da Kamala Khan desde a sua primeira história. Se tem uma frase que seria com grandes poderes vem grandes responsabilidades para Kamala, seria essa frase aí. O pai dela diz que Kamala pode significar maravilha, traduzindo para inglês fica Marvel. O caminho perfeito para ela se chamar Miss Marvel no UCM. Nas HQs, Kamala simplesmente pegou o codinome da Carol Danvers, que tinha trocado recentemente o codinome de Miss Marvel para Capitã Marvel. Então o codinome Miss Marvel já existia lá nos quadrinhos, só estava disponível.
Aqui no universo cinematográfico Marvel, esse codinome precisou ser criado do zero e eu acho que a origem dele foi perfeita aqui. Vendo a filha ir, ele admira os poderes dela dizendo: mágica, isso é pura mágica. Contrastando com a Kamala no episódio 1, que ao ver os próprios poderes disse: cósmico. E isso me deixa pensando, pô, será que isso aí é alguma mensagem metalinguística dos roteiristas? Os poderes da Kamala são cósmicos ou são mágicos? Será que são os dois? Será que planejaram os poderes dela para serem cósmicos e depois mudaram para serem mágicos? Nós vemos algumas ceninhas do Bruno indo para Caltech, a escola de tecnologia da Califórnia, para onde ele foi aprovado, mas estava em dúvida se iria por causa da Kamala. Mas agora que ele viu que a Kamala estava afim do Kamran mesmo e tinha esquecido dele, pô, tem mais é que seguir a vida mesmo, Bruno, é isso aí mesmo. Vemos a Nakia com um papel importante na mesquita, Kamran se encontrando com Karim, e o Kamran vai acabar se aliando com os Adagas Vermelhas, será? Treinando com ele? Ou esse encontro dos dois vai dar em treta, pro Kamran de fato virar um vilão? Tem muitas possibilidades para o futuro aí, possibilidades inclusive para uma segunda temporada. O Bruno então tem a conversa com a Kamala de que ela tem uma mutação e toca o tema dos X-Men, do desenho animado lá dos anos 90. Isso para não deixar dúvidas. Ele falou mutação, mas a Marvel Studios quis deixar claro, ó, é mutação de mutantes de X-Men mesmo, hein? Olha aí, olha o teminha que tá tocando, hein? Uma coisa importante, ele diz que conferiu a genética dela de novo, porque o Amir, que é o irmão dela, perguntou se ele também teria poderes. O que parece que não vai acontecer, porque com a Kamala mutante, o Amir pode nunca ganhar poderes, como ele acabou ganhando nos quadrinhos. Sim, o Amir ganhou poderes nos quadrinhos, porque a família da Kamala inteira tinha uma genética inumana por lá. Então, quando o Amir foi exposto ao que apenas parecia uma névoa de terrígeno, ele despertou poderes inumanos também. Porém, se a Kamala no UCM despertou poderes porque é mutante, talvez Amir nunca tenha essa oportunidade, a não ser que em algum momento se revele que o Amir é um mutante também. Que afinal de contas, o Kamran despertou poderes por causa de uma parada que a mãe dele fez lá, que até agora a gente não tem 100% de compreensão ainda. Então nós não sabemos qual parte dos poderes da Kamala vem do Jin dela e qual parte vem do mutante dela. Por enquanto está muito complexo. Sobre a questão dos mutantes estarem sendo introduzidos no UCM a partir dessa apresentação aqui de Miss Marvel, eu já conversei um pouco no meu primeiro vídeo de análise. Mas tem outra coisa que eu quero conversar aqui agora. Como a essa altura do campeonato todos sabemos, nos quadrinhos a Kamala Khan é uma inumana e não uma mutante. No UCM foi apresentado que ela é uma Jin, além de ser uma mutante agora também. E fora o Raio Negro, que foi apresentado no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, nós não vimos nenhuma pista de inumanos no universo principal do UCM ainda. E aqui vem a questão, será que no UCM eles vão tratar a mutação do gene X, que tem a ver com os mutantes e os X-Men, e a origem dos inumanos como a mesma coisa? Existem diferenças fundamentais entre inumanos e mutantes nos quadrinhos. Mutantes simplesmente nascem mutantes. Nascem com poderes e desenvolvem esses poderes naturalmente. Já inumanos foram experiências genéticas feitas por uma raça alienígena, os Kree, há milhares de anos no passado, e para os seus descendentes despertarem poderes hoje, eles precisam passar por um processo chamado terrigênesis. Só que na prática, esses dois conceitos são trabalhados de forma um tanto quanto parecida. Às vezes um personagem aparece com um superpoder e ele é um mutante, mas poderia ser um inumano também, ou vice-versa. Talvez a Marvel no UCM queira simplificar esses conceitos, dizendo que a mutação do gene X e a mutação dos inumanos são apenas variações do mesmo tipo de mutação. Dessa forma, os inumanos seriam só um tipo diferente de mutantes. O Raio Negro, que apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por exemplo, seria um tipo de mutante no UCM.
Isso parece uma teoria meio doida, porém, a Marvel já tem brincado um pouco com a ideia de misturar esses conceitos nos quadrinhos recentemente. E os Eternos estão descobrindo que os mutantes são um tipo de deviantes, basicamente. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo. Mas essa mistura de conceito e essa adaptação tem muito a cara do tipo de coisa que a Marvel faria para os cinemas. O episódio também tem uma cena pós-créditos, mas eu já fiz um vídeo falando especificamente da cena pós-créditos. O link tá aqui embaixo na descrição também, pode clicar e assistir caso não tenha visto. Mas... e a temporada em si, o que eu achei dela? Eu sei que muita gente gostou dessa série e eu total respeito isso. Eu devo confessar que muitas coisas nessa série me agradaram demais. Porém, os novos personagens com atitudes gratuitas em alguns acontecimentos sem explicação ou lógica alguma, são coisas que simplesmente eu não consigo ignorar. Miss Marvel começou muito bem, mas acabou virando meio que um Power Rangers em alguns momentos. É uma vibe série meio baixo orçamento sem noção. E eu falo isso com o maior respeito possível, viu? Porque, na verdade, eu curto umas séries assim, eu gosto de Power Rangers, pô. Mas assim, essas séries, elas já têm a proposta de ser baixo orçamento, de ser meio sem noção, de ser pra criança, às vezes. Os primeiros episódios de Miss Marvel não passaram essa pegada. Então, definitivamente não parecia que seria assim. Então a série teve uma transição, que pareceu uma queda brusca de qualidade, que doeu demais pra mim. Ainda assim, Miss Marvel não cai pra virar uma das piores produções da Marvel Studios de jeito nenhum. Miss Marvel não chega a ser tipo um Homem de Ferro 3, nem um Thor 2 pra mim não. Porque Miss Marvel ainda tem pérolas aí. Tem a Iman Vellani, tem uma série de personagens carismáticos ali na família da Kamala, por exemplo. Tem um cuidado estético muito legal. Tem várias referências aos quadrinhos. E tem uma mensagem ali muito bonita, muito poderosa. Ver a Miss Marvel em produções futuras, com certeza vai ser maravilhoso. Comenta aqui o que você achou desse episódio, dessa série. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.